Olá, tudo bem? Eu sou o professor Walter Zotto de Andrade e estou aqui para falarmos sobre um assunto muito importante para você, acadêmico. Tratarei hoje das regras de acentuação gráfica e falarei também sobre alguns aspectos principais da reforma ortográfica. Você, como acadêmico, precisa escrever bastante e pretendo, com essa aula, instrumentalizá-lo para que você escreva com mais segurança para que suas eventuais dúvidas, principalmente a respeito da reforma ortográfica, sejam sanadas. Espero que você aproveite bem as explicações e que consiga, após essa aula, compreender de forma mais elaborada por que muitas palavras da língua portuguesa são acentuadas. Antes de iniciarmos nossa discussão, quero lhe chamar a atenção para o fato de que você estudará regras. Compreenda, então, que este estudo envolve um processo memorístico do qual não podemos fugir. É preciso memorizar as regras, sim, mas essa memorização não deve acontecer de forma mecânica. Ela deve acontecer de forma natural e significativa. Observe que é preciso compreender de fato as regras. E o mais importante de tudo é que você consiga aplicá-las sempre que isso for necessário. Vamos então às primeiras explicações? Acompanhe. O primeiro aspecto que precisamos revisar é a classificação das palavras quanto à sua sílaba tônica. Você está seguro quanto a isso? Veja o caso desses exemplos que eu selecionei: ruim, avô, cantor, caráter, velho, imagem, sólido, êxito e lâmpada. As três primeiras, ruim, avô e cantor, têm como sílaba tônica, isto é, a que nós pronunciamos com mais força, a última sílaba. Por isso, são classificadas como oxítonas. Já no caso das palavras caráter, velho, imagem, a sílaba tônica é a penúltima. Por essa razão, elas são classificadas como paroxítonas. E, por fim, nas palavras sólido, êxito e lâmpada, a sílaba que nós pronunciamos com mais força é a antepenúltima. E essa é a razão de as classificarmos como proparoxítonas. Lembraram? Agora quero chamar a atenção de vocês para um dado importante. Nas palavras apresentadas, temos as sílabas tônicas, as mais fortes, e temos as sílabas átonas, as que pronunciamos de forma mais fraca. Em ruim, por exemplo, a sílaba ru é átona e a sílaba in é tônica. Outro aspecto importante de você notar é que nem todas as oxítonas e nem todas as paroxítonas estão acentuadas graficamente. Mas no último grupo, ou seja, em sólido, êxito e lâmpada, todas as palavras receberam acento gráfico. Isso não é por acaso. Note a seguinte curiosidade de nosso idioma. As palavras da língua portuguesa são, em sua maioria, paroxítonas, o que significa que não é preciso chamar atenção para a pronúncia delas por meio de acentos gráficos. O princípio da acentuação gráfica é este: evidenciar a pronúncia adequada das palavras. Então, por que vamos acentuar o que é normal acontecer na língua? Já no caso das palavras proparoxítonas, não ocorre o mesmo. Sabe por quê? Porque elas são mais raras do que as outras. Elas existem em menor número em nosso idioma. Então, por essa razão, optou-se por acentuar todas elas graficamente. A intenção é exatamente esta: registrar para os leitores ou para quem está aprendendo a língua que essas palavras fogem à pronúncia padrão do português. Com essa explicação, já podemos falar sobre uma regra bem simples para acentuarmos as palavras. Observe. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Veja alguns exemplos: pânico, pálido, excêntrico, elétrico, mármore, África, cantávamos, vendêssemos, entre outras. Veja que a palavra excêntrico e vendêssemos tem a sílaba tônica fechada. Excêntrico, vendêssemos. Portanto, elas recebem o acento circunflexo.
o que não acontece em elétrico, por exemplo, que tem a sílaba tônica aberta, lé, o que exige o acento agudo. Veja também a diferença de pronúncia nestas duas palavras, pânico e pálido. Em pânico, o A é mais fechado e em pálido, o A é mais aberto. Perceba a diferença dos acentos. O primeiro é circunflexo e o segundo é agudo. Vamos falar sobre outra regra? Fácil, não é? Aqui não deve haver dúvidas para decidirmos se o vocábulo é acentuado ou não. Lembra-se do que falamos há pouco sobre a raridade dessas palavras na língua portuguesa? Por essa razão, é preciso acentuar todas elas, justamente para diferenciá-las de forma bastante clara das outras palavras da língua portuguesa. E as palavras monossílabas, aquelas que têm apenas uma sílaba, quando devem ser acentuadas? Acentuam-se graficamente todas as monossílabas tônicas terminadas em A, em E e em O, seguidas ou não de S. Exemplos: lá, pés, pó, entre outras. São acentuadas todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Em e ens, sofá, bebê, avós, também e parabéns, por exemplo. Observe que você deve acentuar também as formas verbais que apresentam essas três vogais, A, E, O, como você vê na tela. Mostrá-los, fazê-los, dispô-los, entre outros exemplos. Todos nós conseguimos decorar com tranquilidade as regras das proparoxítonas, afinal, todas elas são acentuadas. A regra das monossílabas, porque são poucos casos, e a regra das oxítonas, que também é fácil de memorizarmos. Vamos estudar as regras das palavras paroxítonas agora? Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em R, L, X, I, is, us, uns, ão, seguido ou não de S, an, com S ou não, e em PS. Exemplo: caráter, útil, tórax, hífen, álbum, álbuns, órfão ou órfãos, ímã ou ímãs e, por fim, bíceps. Veja que agora os casos em que as palavras são acentuadas aumentam. Então é preciso aumentar também nossa atenção a eles. Eu entendo que agora fica mais difícil para memorizarmos se a palavra é acentuada ou não. Mas lembre-se de que a memorização vem com o tempo. É preciso voltar às regras sempre que houver dúvida. É preciso refletir sobre elas. Só assim você conseguirá aplicá-las de maneira tranquila e quase que automaticamente quando estiver escrevendo. Bem, ainda não terminamos as regras das paroxítonas. Vamos aos outros casos? Recebem acento gráfico as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral, sejam eles decrescentes ou crescentes. Cárie, espontâneo, ágeis, vôlei, e entre outros exemplos. E agora, ditongo crescente, decrescente, o que é isso? Preste atenção às seguintes palavras: hábeis e história, por exemplo. A palavra hábeis será separada em duas sílabas. Perceba que na última sílaba há o que nós chamamos de ditongo decrescente, eis. Ditongo, porque temos dois sons vocálicos na mesma sílaba. E decrescente, porque das duas vogais presentes nesse ditongo, a vogal E é mais forte que o I. E é nesse ponto que podemos falar de vogal, som vocálico pronunciado com mais força, e semivogal, som vocálico pronunciado com menos força. Pronuncie devagar para perceber essa diferença. Hábeis, hábeis. No caso de história, já acontece diferente. Nesse caso, nós diríamos que em história, nós temos uma paroxítona terminada em ditongo crescente, porque há dois sons vocálicos na mesma sílaba.
Mas agora, a semivogal é mais fraca do que a vogal A. Perceba a pronúncia padrão aqui no Brasil. História. E aí, você está conseguindo compreender as regras? Pense que para compreendê-las de fato, você precisa refletir sobre elas. Ler a descrição da regra, pesquisar palavras que são acentuadas e tentar associar o que aprendeu ao que está lendo e, principalmente, aplicar as regras quando estiver escrevendo seus textos acadêmicos aqui e em qualquer outro texto. Nós ainda temos alguns casos de acentuação gráfica para estudar. Vamos lá? Acompanhe. Acentuam-se as vogais I e U quando forem tônicas e formarem hiato com a vogal anterior. Só serão acentuadas se estiverem sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Veja os exemplos: país, baú, saúde. Exceção: não serão acentuadas se estiverem seguidas de NH, como em rainha, por exemplo. Perceba que agora há um outro encontro vocálico envolvido na regra de acentuação, o hiato. E o que é hiato? É um encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Vamos voltar aos exemplos dados e acrescentar outros para você entender. Acompanhe. Veja que, na separação silábica da palavra país, há um encontro vocálico, mas, diferentemente dos ditongos, em que havia uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, agora há duas vogais em sílabas diferentes. É o que ocorre também em baú, em saúde, em saída, em moída, entre outros exemplos. Lembre-se de que, se essas vogais estiverem acompanhadas por letras diferentes de S, elas não serão acentuadas. É o caso das palavras raiz e juiz, como você pode ver na tela. Agora, nós vamos retomar um outro conceito importante para que você compreenda a próxima regra que eu vou revisar com vocês. Você já sabe o que é ditongo, ou seja, duas vogais na mesma sílaba. Além dessa classificação, note o seguinte: os ditongos podem ter a pronúncia mais aberta ou mais fechada. Veja alguns exemplos. Seu, céu, boi, constrói, jeito, pastéis. Perceba que em céu, constrói, pastéis, nós temos os chamados ditongos abertos, e compreender isso é essencial para a próxima regra de acentuação. Acentuam-se os ditongos abertos ei, el e oi das palavras monossílabas tônicas e das oxítonas. Réu, papéis, heróis, troféu e outros. Tudo bem até aqui? Mantenha sempre a atenção para não errar mais a acentuação das palavras. Eu quero lhe falar agora de alguns casos que geralmente geram dúvida. Um deles diz respeito às formas verbais. Ele tem sem acento, eles têm com acento, ele vem sem acento. Eles vêm com acento. Acompanhe como fica a acentuação desses verbos e dos derivados deles. Ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo por ser plural. Ele mantém, singular com acento agudo, eles mantêm, plural com acento circunflexo. O mesmo acontece com ele contém, eles contêm. O mesmo raciocínio é válido também para o verbo vir e seus derivados. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo por ser plural. Ele intervém acento agudo no singular, eles intervêm com acento circunflexo no plural. E então, fácil essa regra, não é? Há outros dois casos de acentos diferenciais que você precisa prestar atenção. É o caso de por preposição e por verbo. Pôde, verbo no passado, em contraste com pode, verbo no presente. Observe algumas frases em que essas palavras foram utilizadas. É preciso pôr ordem neste escritório. Verbo.
Eu vou por este caminho hoje. Preposição. Ontem ele não pôde estar presente na reunião. Passado. Hoje ele não pode estar presente na reunião. Presente. Fácil a diferença, não? Veja agora esta outra informação. A forma sem acento de bolo está sobre a mesa. A forma com acento de bolo está sobre a mesa. Emprego facultativo. E aí, tudo tranquilo até aqui? Fique atento às informações que estamos chegando ao final da nossa discussão. Agora, está faltando falarmos um pouco da reforma ortográfica, assunto que está deixando muitas pessoas preocupadas. Tenho ouvido muito o seguinte: mexeram muito na língua portuguesa, agora eu não sei mais nada. Eu já tinha dificuldade para acentuar, agora tenho mais ainda. Não se trata disso, não é preciso fazer drama por conta de mudanças ortográficas, até porque, na prática, poucos casos mudaram em nossa ortografia. Eu vou mostrar para você 2 casos principais que realmente interessam na aula de hoje. Acompanhe. Não se acentuam mais os ditongos abertos das palavras paroxítonas, como em ideia, geleia, heróico e boia. Preste atenção ao fato de que as palavras são paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Ideia, geleia, heróico, boia. Nos outros casos, esses ditongos continuam sendo acentuados. Veja os exemplos da tela. Constrói, destrói, anéis, tonéis, entre outros exemplos. O trema deve ser eliminado nas palavras, como em tranquilo, aguentar. Por exemplo, palavras em que esse sinal era utilizado para marcar a pronúncia do U. O trema só deve ser mantido nos nomes próprios, como em Miller, por exemplo. Não se acentuam mais os hiatos em e o. Exemplos: leem, creem, veem, vou e enjoo. Essas são as principais mudanças e com isso chegamos ao final de nossa aula de regras de acentuação. Eu espero que você tenha aproveitado as explicações e compreendido com mais clareza por que as palavras recebem acento gráfico. É muito importante que você revise as regras e principalmente que as aplique em exercícios diversos para que o seu aprendizado se torne significativo. Boa sorte!